Você foi pra Chicago estudar, não foi? Fui para um Drum Fantasy Camp. E lá você teve a possibilidade de conhecer o Steve Smith, né? Isso. E também só Teve o o Echo, Echo, né? O David Jojo Echo. Mare e Benny Greb. a galera que são os ETs que pousaram quando você era mais novo. Isso, exatamente. Como é você estar estudando com acesso a essas pessoas? Cara, é uma experiência Diferente. muito diferente e é muito radical, sabe? Porque imagina só, eu sou de Fortaleza, né? Eu nasci em Belém do Pará, mas eu vim para o Ceará, eu tinha 1 ano e 8 meses. É daqui. Então eu falo que eu sou cearense porque eu fui radicado aqui. Mas nasci em Belém, amo a cultura do norte, tenho super ligação, é a minha culinária preferida, é a culinária do Pará, do norte, né, em especial a do Pará. Mas sou cearense porque eu vim pra cá com 1 ano, então tô com 35 anos, então foi 34 anos aqui no Ceará, a terra que me acolheu, né? Então eu comecei a tocar na Igreja Batista de Monte Castelo, daqui do bairro Monte Castelo, com meu pai e tudo mais. E você imagina você tá nessa realidade e um dia você tá de frente com o Steve Smith e o cara te passando algo, ao vivo, entendeu? Então é muito surreal. Muito. E pra mim, que a bateria é minha vida, né, bicho? Eu respiro bateria a vida o dia inteiro. Eu passo o dia inteiro respirando bateria. Porque se eu não tô tocando, eu tô ensinando. Se eu não tô ensinando, eu tô produzindo vídeo. Se eu não tô produzindo vídeo, eu tô tocando. Se eu não tô tocando, eu tô praticando. Se eu não tô praticando, eu tô conversando com alguém sobre isso. Então, é uma tara. Entendeu? Eu sou tarado. Eu sou tarado por isso. E esse é o termo que o Freud falava, que era pra gente ser tarado mesmo, que isso é quando a gente tá vivo. Entendeu? Nesse sentido da tara, né? E... Pra mim, em especial, esse ano que eu fui, foi diferente. Porque eles juntaram 4 dos caras que eu sou, assim, muito apaixonado. Foi 2015. 2015. Steve Smith, Jojo Mare, Benny Greb, Dave Echo. Praticamente faltou o Colaiuta pra mim. Entendeu? Caraca. Porque se o Colaiuta tivesse numa parada dessa, aí podia me enterrar depois que te zerou, saca? Mas esses 4 caras, entendeu? E como foi um camp... Eram 5 dias de evento, 6 horas de aula por dia, a gente ficava no mesmo hotel. Então não era só uma coisa de ir para a aula, tinha a vivência. Tinha a jam session depois da aula, que você tocava com grandes músicos, sabe? O baixista que estava no ano que eu fui, o James Genius, é baixista do Herbie Hancock, é o baixista do Late Late Night Show, sacou? O cara que toca com a maior galera em Nova York. E o cara, de repente, eu tô lá tocando I Shot the Sheriff com o cara. Sacou? E o Echo tá lá me assistindo. Sacou? É lombra. Não, é surreal. E pra mim, que aquilo foi tipo assim... O dinheiro que eu juntei da minha vida pra ir pra lá. O apoio que eu tive da avó da minha filha. Sabe? Não, eu acredito em você. Quanto vamos lá, vamos chegar juntos. Super acreditou pra você ir. Não pode perder um negócio desse. Vai. Precisa desses anjos, né? Claro que precisa, entendeu? De que acredita em você. E aí... Para o cara que tava lá, teve um cara que eu fui almoçar lá na hora do almoço, né? E o cara de Milwaukee, ele falou, cara, tu acredita que eu nem sabia desse camp? Eu fui saber essa semana. Eu falei, quer saber? Eu vou pegar o carro e vou lá. Eu falei, caramba, bicho, eu viajei 12 horas. Isso é muito injusto, cara. Na época eu era baterista do Fagner, tinha um show do Fagner no meio desse evento, e eu botei um sub para poder estar lá. Claro. Isso poderia ser minha demissão. Claro. Entendeu? Eu poderia perder o meu emprego na época, tocando com um artista gigantesco, para viver isso. Então, eu tava dando tudo para estar lá, sacou? E o cara, tipo assim, eu peguei um carro e vim, e nem sabia. É muito desleal, né, cara? Tipo assim, é discrepante. Então, a aula começava 9 da manhã, eu tava lá 7h30. Eu não ia nem na van dos alunos, eu ia de carro. E eu era o primeiro, eu tava lá na primeira fila. Porque, bicho, é uma experiência muito louca, entendeu? Tem que valer. Tem que lamber a parede, como a gente gosta de falar. E aí a grande mudança para mim depois do camp não foi só a parte técnica, que isso é uma coisa que eu gosto de bater para os bateristas, mas eu acho que isso vale para a vida como um todo. Porque a grande mudança que eu percebi em mim e pelo que eu ouvi desses caras que são, tipo assim, vamos botar assim, hall da fama da bateria. Esses caras são, né? Sim. O Steve Smith, para quem não sabe, apesar de hoje ele ser um batera de jazz, o Steve Smith foi batera do Journey. Então aquela icônica bateria de Don't Stop Believing, aquilo foi criação desse cara, entendeu? Um hit dos hits, Don't Stop Believing, tá? É top 10 de vários hits, entendeu? Esse cara gravou isso. A grande mudança é você perceber, é você
enxergar como eles enxergam. Tem um livro chamado Roube como um Artista. Tô ligado, já li. Espetacular esse livro. E ele fala uma coisa assim, a gente não quer ser como os nossos heróis. A gente quer olhar através dos olhos dos nossos heróis. A gente quer ter o olho deles. Eu não quero ser ele. Eu quero ter o olhar dele pro mundo. Sacou? Que é o que te encanta, né? Exato. E perceber como ele pensa. Não para eu pensar igual, mas para eu abrir minhas possibilidades, entendeu? E o que foi a grande bomba para mim do Drum Fantasy Camp 2015 que mudou minha vida? Seja você mesmo. Isso foi a grande... Essa é a beleza. Só que a gente escuta muito isso, se você parar para pensar. Todo mundo fala, seja você. Mas ninguém te explica. Como é ser você? O que é ser você mesmo. Entendeu? Isso é uma reflexão psicológica profunda. E não foi à toa que quando eu cheguei do camp, o camp foi em agosto, quando eu cheguei, eu fui fazer terapia. Eu não dei conta. Quem sou eu? Eu não dei conta dessa pergunta. Eu não dei conta. Precisa de ajuda. Sacou? Mas aí tudo mudou. Eu aprendi muita técnica? Aprendi. Mas a riqueza do seja você mesmo, que esse é o seu grande poder, foi o que eu mais peguei desses 4 caras nessas 6 horas por dia que eu tive de experiência com cada um, fora o dia a dia com eles, entendeu?